Vejam só, sabe aquelas situações, você vai se identificar, eu já me identifiquei na hora, né? Em que o nome da pessoa some da sua cabeça. O filme, qual que é o nome do filme? A música, sabe aquela música desaparece da mente, né? E isso não é de vez em quando não, às vezes são rotineiras. A responsável pela lembrança ou esquecimento de algo é a nossa memória, um mecanismo complexo que arquiva as informações que aprendemos. Aquela história, né? A gente chega e fala assim, começa a falar um assunto, aí você fala, o que eu estava falando mesmo? Bom, para falar sobre a memória humana hoje no nosso Tribuna Independente, as suas complexidades, eu recebo agora aqui na nossa casa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. E você com certeza vai participar do nosso programa ao vivo, né? Porque está no ar para todo o Brasil, mais uma edição do nosso Tribuna Independente ao vivo, feito com o coração, especialmente para você. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Olha, esse assunto muito me interessa porque eu tenho o costume de esquecer as coisas, né? Perfeito. Tá falando uma coisa, um assunto, de repente, sei lá, toca o celular, acontece alguma coisa que chama a atenção da gente. O que eu tava falando mesmo? Não é não? Bom, como que funciona esse processo no nosso cérebro? Por que a gente esquece assim? Perfeito. Quando a gente vai falar de qualquer tema, é bom a gente entender o funcionamento normal, né? Pois é. E é curioso porque foi meio que na neurocirurgia que começou a entender melhor a memória, né? O cérebro humano sempre foi muito complexo e é difícil fazer estudos, né? Porque não tem como, não tem animal que a gente replique a grande complexidade que é da memória humana. E durante alguns procedimentos, até cirúrgicos, começou a se identificar, por causa de um paciente com epilepsia, que o hipocampo era o grande responsável pela memória. Foi feita uma cirurgia para reduzir a epilepsia e o paciente perdeu a memória. Então, o que seria a memória, né? Por definição, seria a capacidade da gente adquirir informação, armazenar e utilizar ela quando fosse necessário. Tá. Então, quando a gente entende esse contexto e esse conceito, a gente percebe que existem alguns tipos de memória, né? Tem a memória que a gente diz que ela é semântica, que é lembrar o número, lembrar o nome, né? Lembrar palavras. Tem a memória procedimental, que é de fazer procedimentos. Por exemplo, você está conversando comigo, mas você está tendo 1000 informações, né? No ponto, aí vê, Exato. Aí tem informação. Para quem não está acostumado com isso é assustador, né? Mas você já fica adaptado com isso, né? Então, assim, todo esse cenário da gente entender o que é a memória, como ela funciona, isso ajuda a gente a entender nas doenças e também dentro da variação do normal, que foi a sua pergunta, né? Pois é. Você viu que você falou aqui, eu já estava dando uma olhada no que estava acontecendo aqui do lado. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente faz para melhorar essa capacidade? Essa é a memória curta que você estava falando? Tem a memória do curto prazo, a do longo prazo. A que a gente está conversando aqui é a memória curta? Do curto prazo. E você começou a falar, que foi a sua pergunta inicial, que eu respondi dando alguns conceitos, foi, e aí, Júlio, o que acontece quando a gente tenta lembrar uma coisa, geralmente a memória de curto prazo, mas não porque você tem algum problema, é porque o estresse da vida da gente, né, moderna, ela tira a nossa atenção. E quando a gente não tem atenção, essa memória do curto prazo, ela fica prejudicada. Tem uma situação muito comum, que é a questão da gente esquecer as coisas em algum lugar e não lembrar onde deixou. Chave, guarda-chuva, celular. Celular é mais fácil que você liga para o seu próprio celular para achá-lo, né? Perfeito. Por que isso acontece? Essa também é da memória curta. Memória curta. Geralmente é atenção. A maioria das pessoas que devem estar perguntando aí no seu programa e querendo saber de memória, se queixam da memória de curto prazo. E geralmente é relacionado porque ela tem tanta coisa para fazer, dificulta ela concentrar as informações bobas, né? Onde deixei a chave do carro, onde desliguei ou não o fogão, né? São informações que ela não está com atenção na hora de fazer. Tá. Eu queria saber, por exemplo, se existe algum tipo de inimigo do bom funcionamento do cérebro, seja na área da alimentação ou alguma coisa que a gente faça no dia a dia. Perfeito. Excelente pergunta. O grande fator da gente falar tanto de memória é por causa do envelhecimento da população. Então, o fato que a gente sabe que acontece é que a memória é como o nosso músculo. Então, quando os anos vão passando, principalmente a partir dos 50 anos, começa a ter um declínio da memória, da capacidade de armazenar. Mas isso não implica que você vai ter uma doença. Tanto que você, fazendo atividades laborais ou do dia a dia da memória, né,
tem trabalhos que até predispõem isso, como você, né? Você está tendo informação, aí, então o tempo todo você está exercitando, isso melhora. Então, sem dúvida, o fator mais importante da memória é justamente relacionado a isso. Quanto mais atividade você tiver da memória, melhor ela vai ficar. Isso a gente não tem dúvida. Tem aqueles exercícios que eu já ouvi falar, eu tenho dificuldade do nome das pessoas, de Perfeito. identificar. Eu identifico o rosto. Perfeito. Eu sei, por exemplo, que você já veio ao nosso Perfeito. programa. Mas aí eu tenho sempre a colinha aqui, é o Dr. Júlio. Aí eu lembro. Se você vem com muita frequência, evidentemente que a gente marca, mas existe esse lapso entre reconhecer a pessoa e saber o nome. Perfeito. Isso já é uma memória média? Isso. Essa é a memória do longo prazo, né? Porque, por exemplo, eu vim há 3 meses atrás, né? Então, às vezes é difícil de se reconhecer. Tá. O que eu gosto de falar para todo mundo é que, assim, o nosso cérebro, até pode ser repetitivo, mas, assim, há uma inteligência na memória. Vou dar um exemplo que é clássico, né? Hoje quase ninguém grava o número de ninguém. Quando a gente era jovem, provavelmente todo mundo sabia o número de telefone, às vezes da família inteira, né? Verdade, Mas por quê? Chegou uma tecnologia que é o celular, que está o tempo todo com a gente utiliza. Então, não significa que o homem está piorando a memória, ele está otimizando. Não tem porquê. Mesma coisa acontece, você tem inúmeros entrevistados, eu tenho inúmeros pacientes. Às vezes é difícil a gente memorizar o nome e a gente tem a estratégia de ter o prontuário, você tem a informação aí. Então, na verdade, o nosso cérebro se adapta ao ambiente. Tá. Então, será que era necessário usar tanto, vamos dizer, HD do nosso cérebro gravando os nomes, se é fácil a gente adquirir essa informação? Eu tinha um professor, o professor Edélcio, aliás, um beijo, professor Edélcio, padre Edélcio, né? É um dos grandes professores que eu tive. Ele tinha uma capacidade de identificar os alunos, ele sabia que tinha 40 alunos na sala, na hora, você falava o nome, ele ia falando depois na sequência, até ele falar o nome de todo mundo. Ele ia fazer uma associação, sei lá o que ele fazia, mas ele tinha uma capacidade interessante. É bom a gente ver como que o cérebro da gente é tão potente, às vezes a gente não conhece, né, doutor? Isso, perfeito. E uma coisa bem curiosa da memória, porque a gente falou dos tipos de memória, né, falou a semântica do nome, mas tem também a episódica. A episódica é uma memória que a gente fixa muito bem, porque ela é envolta de emoção. Então, a emoção é um fator que faz a nossa memória ficar mais de longo prazo. Vou dar um exemplo, se lembrar, primeira namorada, primeira vez na escola, como era a escola, professor, qualquer coisa que envolve a emoção da gente, ela fica mais fixada. E as ruins também? As ruins também. No caso das tragédias? É bem comum, por exemplo, música. Às vezes você ouve uma música que foi no momento ruim da sua vida, rapidamente aquela sensação e aquele episódio vem. Cheiro, né? Um perfume. Por isso que eu comecei falando como a neurocirurgia envolveu na memória, mas o nosso aprendizado fez que a gente percebesse que a memória não está só no hipocampo, no local. Várias áreas do cérebro, eu gosto de dar exemplo de quando você vai ler uma poesia, né? Você tem a semântica de reconhecer as palavras, você citar as palavras, tem a parte emotiva, que o que aquela palavra vai trazer de sentimento para você, e sem dúvida a poesia tem quando você leu ou para quem você leu. Então você percebe que essa parte, né, da visão, da linguagem, do sentimento, vem tudo junto. Olha, são tantas as perguntas, já a gente vai continuar esse papo que está maravilhoso e eu quero continuar daqui a pouquinho, porque agora... Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do armazenamento das coisas na nossa cabeça. Por exemplo, como que funciona a capacidade da gente armazenar, por exemplo, alguma coisa a longo prazo? Perfeito. Eu percebo que muitas pessoas são diagnosticadas com Alzheimer. Essa afeta a memória de curto prazo e não a de longo prazo. Por quê? Excelente pergunta, né? Foi bom que a gente contextualizou o funcionamento normal do cérebro para a gente começar a entender as doenças. A gente aprendeu o funcionamento do cérebro baseado em doença. Então, o que acontece na doença de Alzheimer? Há uma atrofia do lobo temporal e do hipocampo, que são as regiões responsáveis pela memória do curto prazo. Sim. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer é um problema muito comum, né? E tem sido um problema sério com o envelhecimento da população. Então, o que a gente nota? Na fase inicial da doença de Alzheimer, a memória do curto prazo é que é mais afetada. Lembrar o nome das pessoas, lembrar as palavras. E, às vezes, essas dos procedimentos, né? A memória de longo prazo, ela fica mantida. Mas, com o avançar da doença, inevitavelmente, outras partes da memória podem ser afetadas. Então, assim, o ideal é sempre a gente estar lidando com a pessoa que tem doença de Alzheimer. Se algum dos seus telespectadores está com família e tal, saber que existem as outras áreas. Então, é muito comum você ver um paciente com Alzheimer que se dá muito bem com a música,
às vezes ele toca e continua tocando, mas às vezes para lembrar o nome de um parente, de um neto, ele tem uma dificuldade. Então é curioso, essa sua pergunta é interessante, porque a gente vê sobre como áreas do cérebro e da memória elas afetam de forma diferente na hora do sintoma. Eu pergunto porque às vezes a pessoa que tem Alzheimer e está me assistindo fala assim, eu tenho ali o meu atestado de morte, porque já vai pensando em todas as consequências de Alzheimer. Perfeito. Agora, esses exercícios que nós fazemos cotidianamente dessa memória curta, ela ajuda a memória longa também? Também. Eu gosto de falar, e foi bom você citar esse da doença de Alzheimer, que as demências é uma grande preocupação com as pessoas que estão envelhecendo, né? E o que eu costumo falar é o seguinte, no envelhecimento normal, não há dúvida que a memória, essa capacidade de armazenar, ela reduz um pouco. Por outro lado, no habituar, né, no lidar no dia a dia, você citou seu professor, né, e outros, você percebe que as outras capacidades, por exemplo, de resolução de problema, com o envelhecimento a gente melhora. Porque a gente testou vários tipos de solução e você costuma ter uma capacidade melhor. Então, o que eu gosto de dizer é que o cérebro, a gente é ser biológico, né? O envelhecimento vai trazer consequências para a gente. O envelhecimento da população vai aumentar a incidência da doença de Alzheimer, né? Por outro lado, a gente tem outras estratégias, você deu alguns exemplos, que a pessoa pode ter até o diagnóstico da doença do Alzheimer e ter a doença de Alzheimer e ter uma relação muito boa e ter um funcionamento dentro da sociedade muito bom. Então, por isso que é importante essa conversa para a pessoa entender como funciona a memória normal, como funciona a memória de alguém que tem doença de Alzheimer e como ela pode fazer para melhorar o convívio da pessoa na sociedade. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Então, esquecer é algo absolutamente normal. Normal, isso mesmo. Tá. Não, porque as pessoas às vezes falam, tá esquecendo muito e já tem Alzheimer. Não é isso. Não é isso. E é bem curioso porque, assim, na maioria das vezes, grande maioria do consultório do neurologista, do psicólogo também, é muito relacionado ao estresse. Tá. Então, a pessoa tem tanta coisa para fazer que, às vezes, as atividades do dia a dia, elas ficam comprometidas. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Quero que você participe do nosso programa 11 95033 6870. 11 95033 6870. Envie sua pergunta, sempre colocando o seu nome e a localidade de onde você está falando. Boa noite, Fábio e doutor. Meu nome é Cristiane, sou de Marília, São Paulo. Eu tenho MAVI, é isso? Isso, correto. MAVI. Perfeito. Descobri durante a gravidez devido ouvir uma pulsação no ouvido. Perfeito. Eu gostaria de saber se o meu estado altera a memória, pois hoje em dia não consigo mais lembrar certas coisas, como senhas, por exemplo. Perfeito. Excelente pergunta. Primeira coisa, a localização. Então, se essa malformação arteriovenosa, que é a sigla MAVI, é isso, estiver relacionada na região temporal e existir algum roubo de fluxo, quer dizer, o sangue não chega direito na região do hipocampo, pode afetar a memória. Outra coisa que os pacientes reclamam muito é, às vezes, medicações. Então, existem medicações, às vezes anticonvulsivantes e outras, que podem também afetar a memória. Então, o mais importante é ela pegar essa informação, conversar com o médico que está acompanhando ela, que vai dar uma orientação para ver se a localização da MAVI justifica isso. Ou seja, então, Tanabi aqui de São Paulo está perguntando se o problema de audição do marido dela pode ter relação com falha de memória, também se encaixa nessa resposta. É bem parecido, porque tanto a audição como a memória, elas estão relacionadas no lobo temporal. Então, muitas vezes, esse problema pode ser uma coisa relacionada ou realmente não tem nada a ver. E quem é o especialista que faz o exame para saber sobre isso, doutor? Geralmente, o neurologista é o primeiro especialista que ele deve procurar e muitas vezes ele encaminha para o neuropsicólogo, faz uma bateria de testes para tentar topografar e ver qual alteração de memória o paciente tem. Olha, a Sandra de Livramento está nos acompanhando e ela pergunta assim... primeiro diz, oi, Fábio e doutor Júlio, boa noite para você, seja bem-vinda. Ela diz assim, eu queria saber, doutor, por que eu fico preocupada, porque eu fico preocupada e estressada, e eu sinto que a minha memória leve fica muito esquecida. Então, Perfeito. aquela primeira memória se torna muito esquecida. Como eu faço para lidar com isso? O estresse é um problema, principalmente jovem, quando reclama de memória, é isso. Provavelmente ela tem tanta informação que o básico às vezes falha. Agora, a preocupação também? Porque ela está falando de preocupação. Com certeza. Não tem, porque às vezes é um ciclo, né? A pessoa tem tanta coisa e aí ela realmente fica ansiosa por aquelas informações mais complexas. Vou dar um exemplo. Você tem um endividamento.
que é uma coisa que está acontecendo nesse momento de crise do Brasil. Então a pessoa está tão preocupada como vai resolver aquele problema, que às vezes uma chave de carro onde colocou, se deixou o fogão ligado, às vezes que a gente vê histórias, né, de esquecer filho, né, que parece uma coisa absurda, mas às vezes a pessoa tem aquele problema o tempo todo ocupando a mente dela, que as coisas triviais ficam prejudicadas. Então, o ideal para ela é ela analisar direitinho esse problema e tentar resolver essas outras preocupações que está cometendo ela, que elas podem interferir sim na memória. A Celina de Veracruz, Bahia, pergunta o seguinte: meu neto, doutor, tem dificuldade de aprendizado. O que ele pode fazer para melhorar? Isso, excelente pergunta. Eu vi que vai ter tema de escola aqui também hoje, né? Pois é. O que é que acontece? A grande fase no nosso desenvolvimento neurocognitivo é na infância, né? Então, os primeiros anos de vida, sem dúvida, são os mais importantes. Então, identificado qualquer problema, ou pelo pedagogo na escola, ou pelo professor, a mãe deve levar, sim, para uma avaliação do especialista, né? Às vezes do neurologista pediátrico, que é bem comum, às vezes, um pai comparar um filho com o outro, né? Então, às vezes, um aprendeu muito cedo uma coisa, o outro não. Mas nem sempre isso é algum tipo de problema. Então, às vezes, o especialista vai ajudar ele. Às vezes, encaminha para um psicólogo e faz essa bateria de exames. Na maioria das vezes, é variação do normal. Então, aliás, como falamos ontem aqui no programa, né? Pode ser, muitas das vezes, que o problema não é de memória, mas sim nos olhos, né? Quer dizer, a pessoa não consegue enxergar direito. Perfeito. Então, na verdade, pode ser uma associação ou pode ser realmente um problema de memória. Teve até uma pergunta recente sobre a questão da audição, né? Isso. Às vezes a pessoa não está ouvindo a informação e o outro pergunta aquela informação, mas na verdade ela nem capturou. Então não é o problema da memória, é a dificuldade. Criança é bem comum porque ela não se queixa, né? Então pode ter um problema auditivo, um problema visual, e estão achando que ela está desconcentrada, com dificuldade de aprendizado, mas na verdade ela não está conseguindo captar bem aquela informação. Quero agradecer o enorme carinho da sua audiência nesta sexta-feira em todo o Brasil. Pelo que eu estou recebendo informação aqui, nós estamos muito bem na audiência. Obrigado pelo carinho. E olha, a pergunta vem de um dos lugares que eu estou recebendo informação aqui, que tem maior audiência no nosso programa, Jequié, Bahia. É Gil que pergunta para a gente. Ela fala assim: doutor, eu gostaria de perguntar sobre quando devemos saber que aquele esquecimento, evidentemente, não aquele que nós falamos agora que é normal, mas aquele esquecimento deixa de ser normal e eu devo procurar ajuda. Perfeito. Excelente pergunta. Você falou Jequié, eu passei minha infância toda tirando férias em Jequié. Olha que beleza. A gente está falando de memória, é isso, né? Rapidamente, só você ouvir o nome da cidade já lembra aquela toda situação, né? Mas basicamente, geralmente, eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, quando a pessoa reclama de memória, geralmente não é algo tão importante. Tanto que ela está percebendo o que está acontecendo. Quando os familiares e as pessoas que estão ao redor notam, geralmente é um motivo de procurar o especialista. Então, para a gente diferenciar o que é normal de anormal, geralmente é de forma comparativa. Vou dar exemplo. Esquecer uma chave de casa, esquecer um celular, carteira, são coisas que a gente conversa, as pessoas acontecem, né? A pessoa sair de casa e ficar perdido na rua, isso começa a chamar atenção. A pessoa acontecer de forma recidiva várias vezes, esquecer a chave de carro, isso precisa procurar um especialista. Então, eu até costumo brincar com os pacientes, eu falo, todo mundo tem uma avó, alguém mais sábio, né, na família. Então, só de conversar com ela o problema, ela consegue identificar muito bem o que está dentro da variação do normal, o que é algo mais sério. Aliás, por falar em sapiência, eu também li um tempo atrás aí na internet que quem tem esses esquecimentos, assim, está falando um assunto e esquece, como é o meu caso, que são pessoas mais inteligentes. Não sei se é verdade. Se for, eu estou feliz. Eu até estava brincando com o paciente, eu estava dando exemplo de um computador, né? Que às vezes é um bom exemplo para a gente comparar o cérebro normal com o computador, né? Aí eu brinco que algumas pessoas abrem tantas telas do computador que ele trava, né? É verdade. Então, às vezes acontece, a pessoa tem tanta informação, então às vezes o cérebro dela está funcionando em tanta velocidade. Eu brinquei com um paciente que falei que às vezes você abre tanta tela e tem uma música tocando que você não sabe de onde está vindo aquilo, né? Então, assim, o ideal é a pessoa às vezes enxugar, porque também precisa da higiene mental, né? Então não tem como, por exemplo, você trabalhar de domingo a domingo, fazendo TV, fazendo programa, então você tem que ter o seu tempo de higiene mental. Então, de um modo geral, o próprio paciente que reclama da memória, quando a anamnese médica é isso, a pergunta e a resposta, é quase uma entrevista, né, como a gente está fazendo aqui, você volta para a pessoa, como é que está a sua vida? E claramente ela identifica o que está provavelmente deixando ela estressada e, por consequência, prejudicando a memória.
Tem uma pergunta lá da Tatiane de Rio Grande do Sul, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, tá, Tatiane? Eu quero só fazer uma pergunta, já que nós falamos dessa questão do esquecimento e tudo mais. Quem tem toque tem problema de memória? Porque a pergunta vem mais ou menos nessa linha, a gente percebe que aquela pessoa que tem toque muitas vezes confere as coisas várias vezes para ver se está certo. Perfeito, excelente pergunta. Todas as doenças neuropsiquiátricas, ou grande parte delas, elas podem afetar a memória. Vou dar um exemplo, a depressão. Então, eu falei que a principal causa de queixa de memória em jovem é o estresse. O segundo mais comum é a depressão. Por quê? Falta motivação. Tá. Então, a pessoa está sem vontade de fazer nada. Então, você dá informação, a chave do carro está aqui. Para ela, a tristeza consome tanto ela que ela esquece. Entendi. Então, às vezes, a depressão é associada. E você deu o exemplo do toque, a mesma coisa. Os transtornos psiquiátricos fazem com que a memória, muitas vezes, fique prejudicada. Então, às vezes, o paciente esquizofrênico, né? Um paciente que tem um toque, aquela informação que ele precisa, por causa do transtorno psiquiátrico, consome tanta energia dele que a memória também fica prejudicada. Então, essa pergunta é excelente. Está com queixa de memória, tem que lembrar também dessas outras causas. Tá vendo só? Tem que procurar uma ajuda psiquiátrica. Com certeza. Já já vou no seu Perfeito. consultório também. Brincadeira. Olha, a pergunta então é da Tatiane lá do Rio Grande do Sul e ela fala também um pouquinho sobre isso, por isso que eu fiz essa pergunta anterior. Falta de concentração ou memória, doutor? Ela diz que ela olha e confere o trabalho, mas não consegue enxergar o erro. É outra coisa que você precisa ter aquele olhar clínico e não consegue. Também é um problema de memória? Isso, pode levar. O que é interessante a gente perceber, e eu falo com todo paciente, às vezes a gente pega um termo que é usado para a doença e usa para coisas que são corriqueiras. Então, por exemplo, não é comum numa conversa alguém falar, fulano tem toque, né? Às vezes a pessoa é perfeccionista e faz, e eu gosto de dizer, é totalmente diferente quando a gente fala de uma doença psiquiátrica. Entendi, claro. Que compromete completamente a qualidade de vida, de às vezes um estilo de personalidade. Né? Então, assim, a mesma coisa, né? Sempre tem alguém que é mais triste ou mais alegre, e às vezes fala, fulano está com depressão, mas na verdade, às vezes, é dentro dessa variação normal. Então, é importante diferenciar o que é doença, que prejudica, e um paciente com toque, com as coisas, piora muito a qualidade de vida do que essa variação do normal. Agora, quando que a gente reconhece que o déficit de memória é patológico? Isso. Na grande maioria das vezes, compromete as atividades do dia a dia. Tá. Por exemplo, eu te dei exemplo da chave do carro. De um modo geral, isso acontecer esporadicamente, numa situação que você está passando por um estresse, né, por algum problema, isso é comum. Se isso ocorre de forma corriqueiramente, eu gosto de dar exemplo para a família, quem tem alguém, eu tenho a mãe de ou a avó de minha esposa com Alzheimer, aquilo compromete completamente a qualidade de vida. Não é da noite para o dia, é algo que vai acontecendo, mas de um modo geral, quando o paciente recebe o diagnóstico de Alzheimer, porque não tem exame clínico, só a história clínica, conversar que você dá o diagnóstico, ela tem um comprometimento tão importante que às vezes ela não consegue fazer as coisas do dia a dia. Então, às vezes você não consegue um paciente com a doença de Alzheimer deixar ela em casa sozinha, porque as coisas do dia a dia vão ser comprometidas por causa da doença. Vamos falar de duas situações corriqueiras? Perfeito. A primeira que eu quero falar, sobre o uso de tranquilizantes que muitas pessoas estão utilizando. Isso afeta a memória? Isso é excelente. Até os soníferos, né, para você poder dormir, etc. Isso. Cada vez tem saído estudos mais por isso. Eu gosto de dizer para o paciente, eu sou cirurgião, e eu falo que o brasileiro, né, ele é muito objetivo e prático. Então, ele às vezes acha que a cirurgia é a melhor solução para um problema de coluna ou outro que ele tenha, e acha que os remédios vão resolver a vida dele. É. Então, cada vez tem se mostrado, o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo, só pede para os Estados Unidos, para essas pílulas de dormir, e tem saído estudos que isso pode ser um fator que prejudica a memória. Tá. Então, o que eu tenho falado com todo paciente, eu falo, não é à toa que vende em drogaria os remédios que a gente prescreve, né? Então, é um tipo de droga que tem que ser usada às vezes, mas de forma bem cautelosa, porque não é incomum, às vezes até paciente idoso, né, e pessoas que são grande parte também do seu público, né, eles compartilham, né, minha irmã toma, então eu vou tomar também porque eu quero dormir, né, e tem que saber que isso é sério, e são remédios que o uso crônico podem prejudicar, não só a memória, mas muitas vezes criar uma dependência química do próprio organismo. Eu não só já ouvi falar, mas conheço pessoas que comentam com a gente, né, são jovens inclusive, e que fala assim, eu vou tomar um X medicamento, não vou falar o nome aqui, claro, todo mundo, mas todo mundo conhece em casa. Claro.
e fala assim, eu vou tomar um X medicamento que eu preciso dormir um pouco. Ué, mas você vai tomar um medicamento, automedicação, terrível isso, né, doutor? Perfeito. Seu comentário é fantástico, porque a gente vê dos dois extremos, né? A questão do jovem ser imediatista com a internet, com essas coisas sim. que tem, então ele quer algo que funciona. Falo para o paciente, se eu te der um remédio para dormir, você vai dormir. Claro. E vai ser fantástico no momento. O problema de qualquer droga é quando a gente fala no uso crônico e de forma irregular. Tá. A mesma coisa que tem visto o jovem hoje, usar a medicação para melhorar o que a gente está falando, a memória e o aprendizado. Que do ponto de vista bioético nem se faz pesquisa muito para isso, mas é incomum se você entrar em qualquer fórum de concurso, essas coisas, eles dizem. E é o que eu falo a mesma coisa. E às vezes pergunto, né, que eu tenho um canal de YouTube, isso funciona? E funciona. Mas às vezes você tem que pensar isso que é o longo prazo para você. Que prejuízo. Todo mundo conhece algum remédio que você toma e não dorme. Não é? Pois é. E é comum vender até jovem vai para uma festa e toma aquilo, né? E é isso que eu falo, assim, a gente tem que ter a questão imediatista, então não adianta esconder dizer que não funciona, você toma um remédio para dormir, você vai dormir. Claro. O problema é que a gente tem que pensar isso no longo prazo. E a outra pergunta, ela vem lá de Limoeiro de Anádia, Alagoas. É a Adriana que faz, ó, beijo para você aí nas Alagoas, muita audiência, uma audiência incrível aí do nosso Tribuna Independente, obrigado pelo carinho. Ela diz assim, doutor, eu gostaria de saber por que muitas vezes, essa é sensacional, a gente tenta lembrar aquela palavrinha, uma palavrinha, e simplesmente não consegue falar. É como se tivesse, a gente fala aqui, na ponta da língua, mas não sai. Isso é normal acontecer com frequência? Isso, excelente pergunta. Eu falei da memória de curto prazo, mas simplifiquei. Mas dentro da memória do curto prazo, tem alguma parte da memória que ela dura milissegundos. Por exemplo, quando a gente vai formar uma frase, a gente vai encaixando as palavras, mas você me perguntar qual palavra eu falei no início da frase, às vezes você não lembra. Não lembra. Então, é muito comum isso acontecer. De um modo geral, acontece quando a gente está construindo a frase, mas já está pensando em outra coisa. Entendi. Né? Então, de um modo geral, é mais isso da estratégia de organização do cérebro da gente. Entendi. Mas isso não é nenhum problema, nem nenhuma doença. Doutor, queria agradecer muito sua presença aqui. Quero passar os contatos do doutor. O WhatsApp é 11 99503 8838. Pode, inclusive, mandar perguntas, né? Pode mandar. Ó, você pode enviar, o WhatsApp é direto do doutor. 11 São Paulo 99503 8838. Tem um telefone de contatos aqui também de São Paulo, 11 4200 2300, 4200 2300, e tem o canal do YouTube do doutor, que é Neurocirurgia BR. Isso. Se colocar no YouTube Neurocirurgia BR, o Júlio Pereira encontra. Tem muito vídeo, né, sobre o tema. E tem vídeos também explicativos, não é isso? Com certeza. É um canal exclusivo falando de só de neurocirurgia. Doutor, obrigado pela sua presença. Foi incrível o nosso papo. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente.